Olá, sou Zilka, professora de Microbiologia e Imunologia da Universidade Estadual da Paraíba e atualmente estou em doutoramento no DITM, que é o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos, que tem associação ampla entre a UFRN, a UFPB, a UFRPE e a UFC. A disciplina que estou cumprindo é intitulada Tecnologia de Matérias-Primas Sintéticas. O professor responsável é o Dr. Luiz César Rodrigues, da UFPB. E esta videoaula é uma das atividades desta disciplina. Ela foi retirada do livro de Química Orgânica de Paula Bruce, do volume 2, capítulo 15, que é intitulado Aromaticidade, Reações do Benzeno. Então, nós vamos aqui discutir 3 subtópicos deste capítulo. O primeiro é substâncias heterocíclicas aromáticas. Aqui estão os mapas de potencial eletrostático do pirrol e da piridina. O segundo ponto serão as consequências químicas da aromaticidade. E o terceiro e o último ponto, iremos falar sobre antiaromaticidade. Para complementar as ilustrações desta videoaula, eu também utilizei o livro de Química Orgânica de Solomões, a 12ª edição. Além de também utilizar algumas imagens, figuras pesquisadas no Google. Aqui estão as fórmulas estruturais da piridina, do pirrol, do furano e do tiofeno. Observem que estas moléculas são cíclicas, formadas por carbono, no anel, e além do carbono, elas têm um outro átomo no anel que não é carbono. Então, as substâncias heterocíclicas aromáticas, conceitualmente, elas são substâncias cíclicas na qual pelo menos um dos átomos do anel é diferente do carbono. Héteros vem do grego diferente. E esses átomos diferentes são chamados de heteroátomos. Então, na piridina e no pirrol, os átomos que são diferentes são de nitrogênio. No furano, o heteroátomo é de oxigênio. E no tiofeno, o heteroátomo é de enxofre. E antes de falarmos mais sobre os detalhes destas moléculas heterocíclicas aromáticas, nós precisamos saber o que é aromaticidade. Caso você não lembre, nós iremos fazer uma breve revisão. Começando a relembrar que o conceito de substâncias aromáticas é que elas apresentam energias de ressonância extraordinariamente altas. Bom, aqui está o benzeno, que é o protótipo das substâncias aromáticas. Então, o que é que nós observamos aqui? Nós observamos que o benzeno é um hidrocarboneto formado no anel, O anel tem 6 carbonos. Esses carbonos, eles são ligados por ligações do tipo sigma. Então, os carbonos aqui, para fazer esse tipo de ligação carbono-carbono, estão usando os orbitais híbridos, do tipo sp2. E o que é que nós vemos aqui também representado? Que aqui, abaixo do plano do anel, o preto é o plano do anel, ok? Abaixo do plano do anel e acima do plano do anel, nós estamos vendo os orbitais P, um orbital P de cada carbono. Então, o que é que acontece aqui? Esses orbitais P, eles são ocupados por elétrons. Então, para o benzeno, nós temos um elétron em cada orbital P, e esses orbitais, com esses elétrons, eles são sobrepostos. Então, essa sobreposição permite que os elétrons fiquem em ressonância. Tanto acima do plano do anel, como abaixo do plano do anel. Certo? A figura aqui à direita está representando esses elétrons acima e abaixo do plano do anel deslocalizados.
Bom, sendo assim, né, vamos falar quais são as duas regras de aromaticidade. A primeira delas é que deve ter uma nuvem cíclica e ininterrupta de elétrons π na molécula aromática. E a segunda regra é que deve ter um número ímpar de pares de elétrons. Então, para que a molécula, para que a nuvem seja cíclica, a molécula deve ser cíclica. Para que a nuvem de elétrons π seja ininterrupta, todos os átomos do anel devem ter um orbital p. E para que exista a ressonância, que os elétrons sejam deslocalizados na substância aromática, os orbitais p precisam estar sobrepostos. Se eles precisam estar sobrepostos, então a molécula deve ser planar. E todos os átomos do anel devem ser hibridizados sp2. Aqui está a Lucy, para deixar bem fixado que os elétrons eles não ficam parados. Aqui ela está percorrendo apenas uma parte, de um ciclo inteiro, certo? Só que nas substâncias aromáticas, os elétrons eles realmente circulam por todos os orbitais p. A segunda regra, deve ter um número ímpar de pares de elétrons, ou seja, deve atender à regra de Huckel ou a famosa regra 4n mais 2. Lembrando que a regra de Huckel é um modo matemático de dizer que uma substância aromática deve ter um número ímpar de pares de elétrons π. Se a gente usa essa regra 4n mais 2 aqui para o benzeno tem 6 elétrons. Então, seria 4n mais 2 igual a 6. Resolvendo, esse problema matemático, o N é igual a 1 para o benzeno. O heteroátomo da piridina é o nitrogênio. Ela é uma molécula heterocíclica e planar, que tem os 6 átomos do anel hibridizados sp2 e tem 3 pares de elétrons π. Analisando com mais detalhes, aqui estão representados os orbitais p, dos 5 carbonos e também do nitrogênio. Então, em cada orbital p tem um elétron. Então, no orbital p do nitrogênio tem um elétron. Em cinza está representado o orbital híbrido sp2 do nitrogênio. E nesse orbital tem 2 elétrons. Esses 2 elétrons que estão representados aqui em cinza são esses 2 elétrons que estão aqui na fórmula estrutural, certo? Aqui acima temos a mesma ilustração, só que de uma maneira mais enxuta. Então, enfatizando que em azul o orbital p tem um elétron, esse elétron que está no orbital p, ele é responsável, pela ligação π que existe aqui entre o nitrogênio e o carbono. Então, isso aqui fica em ressonância. E perpendicular ao orbital p, temos o orbital sp2, que tem 2 elétrons. Esse par de elétrons aqui do nitrogênio não é compartilhado, certo? Para fazer parte do sistema aromático da piridina. Aqui está o pirrol, que também é uma molécula heterocíclica e planar. Tem 5 átomos no anel que são hibridizados sp2 e tem 3 pares de elétrons π. Preciso que vocês decorem aqui essa posição, dos carbonos e do nitrogênio e a numeração. O nitrogênio recebe a numeração 1, enquanto que os carbonos à direita começa carbono 2, na parte superior carbono 3, 4 e 5, certo? No sentido anti-horário. Aqui à nossa direita nós temos os orbitais do anel do pirrol representados. Então, cada carbono tem seu orbital p, o nitrogênio também tem seu orbital p, e vejam que aqui o nitrogênio tem 2 elétrons no orbital p, enquanto que no orbital híbrido representado em cinza
no orbital sp2, aqui ele forma uma ligação sigma com o hidrogênio. Então, este par de elétrons aqui representado na fórmula estrutural é o par de elétrons que está no orbital p do nitrogênio. Vamos agora acompanhar os contribuintes de ressonância do pirrol. Esses contribuintes de ressonância, eles não existem isoladamente, certo? O que existe é um híbrido de ressonância. Mas para que a gente entenda como é esse fluxo de elétrons no anel, a gente vai acompanhar passo a passo. Então, vamos acompanhar esse par de elétrons do nitrogênio, tendo um caminho, sendo feito um caminho deles para a direita. Então, quando esse par de elétrons ele se desloca para a direita, ele acaba, nesse primeiro momento, transferindo os elétrons do orbital P do nitrogênio para o orbital P do carbono 3 do pirrol. Tá? Aqui está. Continuando, acompanhando, certo, esse deslocamento de elétrons, do carbono 3, quando ele se desloca para a direita, ele acaba, né, levando os elétrons para o orbital P do carbono 5 do pirrol, o que está sendo mostrado aqui nessa estrutura central, na terceira, do pirrol. Continuando ainda no mesmo sentido anti-horário, os elétrons, quando se deslocam, na próxima etapa, os elétrons ficam no orbital do carbono 2, tá? O que vemos aqui na quarta estrutura. E ainda, né, esses elétrons ainda podem continuar se deslocando, e aí, se deslocando no sentido anti-horário, eles acabam ficando no orbital P do carbono 4, certo? O que existe é esse híbrido de ressonância, que estamos mostrando aqui à direita, onde temos aqui carbonos com carga negativa, carga parcial negativa, e o nitrogênio com carga parcial positiva. Aqui é a mesma estrutura de cima, de orbitais, só que é uma estrutura mais limpa, onde o par de elétrons do pirrol, no orbital P, é um par de elétrons que ele contribui para a aromaticidade da molécula, tá? Enquanto aqui nós temos o orbital híbrido sp2 que está fazendo ligação sigma com hidrogênio. Então, para concluir, o par de elétrons do nitrogênio do pirrol faz parte do sistema aromático e não existem pares de elétrons não compartilhados no anel do pirrol. Certo? Lembrem que quando a gente falou da piridina, existia par de elétrons não compartilhado lá na piridina. Aqui no pirrol não existe. A molécula de furano tem como heteroátomo o oxigênio. E aqui eu quero destacar que no oxigênio tem dois pares de elétrons representados aqui na fórmula estrutural do furano. O furano tem 5 átomos do anel que são hibridizados sp2 e tem 3 pares de elétrons π. Mais uma vez, é bom lembrar da numeração, né, desses átomos. O oxigênio é numerado com o número 1. Os carbonos são 2, 3, 4 e 5, no sentido anti-horário. Aqui à nossa direita temos a estrutura de orbitais do furano, que fica bem mais fácil visualizar onde estão esses elétrons. Então, aqui no átomo de oxigênio, o orbital P tem 2 elétrons, aqui representados. E esse par de elétrons, ele faz parte do sistema aromático do furano. Enquanto que aqui em cinza nós temos representados o orbital híbrido sp2. E nesse orbital híbrido também temos um par de elétrons, só que esse par de elétrons não é compartilhado no sistema aromático.
Então, por isso que aqui na fórmula estrutural nós temos, perto do oxigênio, 2 pares de elétrons representados. Agora vamos analisar os contribuintes de ressonância do furano. Como vamos fazer, né, a mesma coisa que fizemos no pirrol, então não vamos entrar em detalhes, mas vamos seguir aqui o sentido anti-horário, da mesma maneira que fizemos com o pirrol. Então, o par de elétrons dessa primeira estrutura representada, ele migra e desloca o par de elétrons para o carbono 3. Então, aqui na segunda estrutura está o carbono 3 com o par de elétrons. Continuando, né, a andança desses elétrons, aqui na terceira estrutura, o par de elétrons ele migra para o carbono 5, certo? Na estrutura do meio. Agora vamos para a quarta estrutura. Continuando ainda mais a andança desses elétrons, eles migram para o carbono 2 do furano. E na última estrutura aqui, no último contribuinte de ressonância, o par de elétrons migra para o carbono 4. Aqui novamente temos a estrutura em orbitais, só que dessa vez ela está um pouco mais enxuta. E aqui, né, relembrando que o orbital híbrido em cinza, sp2, está perpendicular ao orbital P e cada orbital tem um par de elétrons, tá? Então, para o furano fornece um par de elétrons para o sistema aromático em orbital P e o furano tem um par de elétrons não compartilhado em um orbital sp2 que não faz parte do sistema aromático e que é ortogonal ao sistema π. Aqui está o tiofeno, nosso último exemplo de substâncias heterocíclicas aromáticas. O tiofeno, ele é bem parecido com o furano, só que o furano tem o átomo de oxigênio como heteroátomo, enquanto o tiofeno tem o átomo de enxofre como heteroátomo. Então, nessa estrutura aqui, nós temos os 5 átomos do anel hibridizados sp2 e 3 pares de elétrons π. Aqui à direita está a numeração dos átomos do anel. E agora vamos analisar a estrutura em orbitais. Então, aqui está o enxofre, orbital P em azul com 2 elétrons. E perpendicular ao orbital P está o orbital híbrido sp2 com 2 elétrons. Tá? Veja a semelhança que tem com o furano. Então, aqui está a representação na fórmula estrutural. E concluindo a fala sobre o tiofeno fornece um par de elétrons para o sistema aromático em orbital P e tem um par de elétrons não compartilhado em um orbital sp2 que não faz parte do sistema aromático e que é ortogonal ao sistema π. A bioquímica é a química da vida. E agora vamos exemplificar alguns compostos aromáticos, né, que são estudados na bioquímica. 2 aminoácidos necessários para a síntese de proteínas em humanos contêm um anel benzênico, a fenilalanina e a tirosina. Um terceiro aminoácido aromático, o triptofano, contém um anel benzênico unido a um anel pirrólico, que é o triptofano. O anel benzênico unido a um anel pirrólico é o que chamamos de sistema endólico, aqui representado. Aqui no triptofano nós vamos marcar o pirrol, que foi uma substância heterocíclica aromática que acabamos de falar características dela. Por algum motivo na evolução, nós humanos não conseguimos sintetizar, tá? Triptofano e fenilalanina. Então, são aminoácidos essenciais que nós temos que ingerir na alimentação. Conseguimos transformar a fenilalanina em tirosina através da enzima fenilalanina hidroxilase. A purina e a pirimidina são compostos aromáticos que fazem parte da estrutura do DNA e do RNA.
Então, pirimidinas são uracila, citosina e timina, e as purinas, adenina e guanina. Por favor, não confundam, tá? A piridina com a pirimidina. A pirimidina tem 2 heteroátomos de nitrogênio no anel, enquanto que a piridina tem apenas um átomo no anel. Então, não confundir. Aqui está, né, um GIF do DNA. Aqui tem timina e o DNA tem timina de pirimidina, enquanto o RNA tem uracila, ok? Para encerrar os exemplos, né, de compostos aromáticos na bioquímica, nós vamos aqui mostrar a estrutura da coenzima NAD. NAD quer dizer nicotinamida adenina dinucleotídeo. Esta coenzima é uma coenzima importante nas oxidações e reduções, né, que acontecem metabolicamente. Então, nessa estrutura da NAD tem um derivado da piridina, que é a nicotinamida, veja como parece com a piridina aqui, né? E um derivado da purina, que é a adenina. Esta estrutura de NAD é NAD+, que é a forma oxidada que contém um anel aromático piridíneo, tá? O NADH não é aromático, tá bom? Devido à presença de um hidrogênio. Agora vamos praticar um pouco do que aprendemos até aqui. Vamos resolver a questão 5 do livro de Paula Bruce. Ela nos pergunta: em quais orbitais os elétrons estão representados como pares isolados quando se desenham as estruturas de quinolina, indol, imidazol, purina e pirimidina? Então, vamos analisar a quinolina. A quinolina tem um par de elétrons aqui, né? Próximo ao nitrogênio. Este par de elétrons está em orbital sp2 e é um par de elétrons não compartilhado no anel aromático. Vamos agora para o indol. O indol também tem um par de elétrons, só que esse par de elétrons do indol está em orbital p e é compartilhado no anel aromático. A partir daqui, quando analisarmos as moléculas de imidazol, purina e pirimidina, tá? Sempre vamos considerar que quando o par de elétrons estiver em orbital p, ele é um par de elétrons compartilhado no anel aromático, enquanto que em orbital sp2 é um par de elétrons não compartilhado no anel aromático. Então, vamos observar agora o imidazol. O imidazol tem um par de elétrons em orbital sp2 e tem um par de elétrons em orbital p. A purina. A purina tem 3 pares de elétrons em orbital sp2 e um par de elétrons em orbital p. E para encerrar, a pirimidina, que tem 2 pares de elétrons em orbital sp2. Na questão 6, a autora nos pede para localizar os mapas de potencial eletrostático do pirrol, da piridina e do benzeno. E ela nos pergunta: por que a região inferior do mapa de potencial eletrostático do pirrol é azul? Porque o nitrogênio é relativamente deficiente em elétrons, enquanto os átomos de carbono são mais ricos em elétrons. Então, perceba que os átomos de carbono aqui, né, o 2, 3, 4 e 5, eles estão em cor vermelha, tá? Isso representa um local mais rico em elétrons. O par de elétrons do nitrogênio está em orbital p puro, ou seja, faz parte da ligação pi. O nitrogênio também faz 2 ligações sigma com os carbonos adjacentes e uma ligação sigma com o hidrogênio, usando os orbitais híbridos sp2. Agora vamos para a segunda questão. Por que a região inferior do mapa eletrostático da piridina é vermelha? Porque o nitrogênio não doa sua densidade eletrônica excedente para os carbonos,
O nitrogênio tem um par de elétrons em orbital híbrido sp2 que fica no plano do anel. Tá? Então, por ficar aqui no plano do anel em orbital sp2, então aqui é rico, a região rica em elétrons. O item C. Por que o centro do mapa de potencial eletrostático do benzeno é mais vermelho do que o da piridina? Porque na molécula de benzeno, as regiões acima e abaixo do plano do anel têm alta densidade eletrônica distribuídas homogeneamente. Enquanto que na molécula de piridina, a densidade eletrônica é centralizada pelo nitrogênio. Falaremos agora duas consequências químicas da aromaticidade. Vamos começar pelo pKa. O pKa de um ácido é o logaritmo negativo da constante de dissociação desse ácido, né? Lembrando que o pKa, junto com o pH, que é o potencial hidrogênio iônico, e com o Ka, que é a constante de dissociação ácida, eles indicam a força do ácido em solução aquosa. Então, quanto maior é a constante de dissociação ácida, menor é o pKa. Mais íons hidrogênio estarão em solução, mais forte é o ácido e menor é o pH da solução aquosa. Então, aqui vamos mostrar o pKa do ciclopentadieno, que é 15, e o pKa do etano, que é 50. Tá? E para começar, vamos lançar uma pergunta, né? Para começar a analisar. Por que o pKa do ciclopentadieno é muito mais baixo do que o do etano? Para responder esta pergunta, a gente precisa analisar a base conjugada que foi gerada depois da molécula perder um hidrogênio, né? Um H+. Então, aqui nós temos o ânion etila e aqui nós temos o carbânio ciclopentadienila. A força de um ácido é determinada pela estabilidade de sua base conjugada. Quanto mais estável é a base conjugada, mais forte é o ácido. Então, desses dois aqui, quem será mais estável? O ânion ciclopentadienila ou o ânion etila? O ânion etila ele tem elétrons localizados, enquanto que o carbânio ciclopentadienila tem elétrons deslocalizados, ele é aromático, tá? Aqui quando ele estava com hidrogênio do ciclopentadieno, nessa forma, ele não é aromático, tá? Vamos continuar. Vamos analisar com mais detalhes o ânion ciclopentadienila. Vamos agora brincar de ser Roberto Carlos. Vamos analisar os detalhes. Aqui à nossa esquerda nós temos a estrutura, né, de orbitais do ciclopentadieno e à nossa direita temos a estrutura de orbitais do carbânio ciclopentadienila. Observem que no ciclopentadieno existe um carbono com hibridização sp3 e esse carbono ele destrói a deslocalização. Então ele impede, né, que os elétrons passem no local onde ele está. Enquanto que aqui à direita nós temos o carbono hibridizado sp2. Depois que o ciclopentadieno perde o hidrogênio e forma a sua base, que é o carbânio ciclopentadienila, o carbono passa a ser sp2. E essa característica, né, explica porque o ciclopentadieno não é aromático, né, porque ele tem 4 elétrons π e o carbono com hibridização sp3 impede a completa deslocalização em torno do anel. Quando o próton é removido e produz o carbânio ciclopentadienila, então o carbânio ele é aromático, ele tem 6 elétrons π e todos os seus átomos de carbono têm um orbital p. Aqui está outra representação do carbânio ciclopentadienila e à nossa direita, né, acaba de aparecer o mapa de potencial eletrostático deste carbânio. Então vejam como existe aqui estabilidade. Então o carbânio ele é extraordinariamente estável, certo? E é isso na verdade que explica a nossa pergunta, né? Que fizemos a pergunta
anteriormente, porque o pKa do ciclopentadieno é muito mais baixo do que o do etano. No etano é formado o ânion etila, que tem elétrons localizados. E o ciclopentadieno forma o carbânio ciclopentadienila, que é extraordinariamente estável, ok? Na questão 7, Bruce nos pede para presumir os valores relativos de pKa do ciclopentadieno e do cicloheptatrieno. Nós acabamos de imitar o rei Roberto Carlos e, em detalhes, nós estudamos o ciclopentadieno e a base conjugada, né? Então, vamos continuar imitando o rei e olhar agora os detalhes do cicloheptatrieno. Bom, para analisar, né, o pKa de cada substância dessa, o que temos que fazer? Analisar a base conjugada. Então, a base conjugada do ciclopentadieno é o carbânio ciclopentadienila, né, que é extraordinariamente estável. Vamos analisar agora a base conjugada do cicloheptatrieno, que é o cátion cicloheptatrienila, também conhecido como cátion tropílio. Abaixo vemos as estruturas em orbitais do cicloheptatrieno e do cátion cicloheptatrienila. No cicloheptatrieno, no anel existe um carbono que tem hibridização sp3 e isso destrói a deslocalização dos elétrons. Enquanto que no cátion tropílio, todos os carbonos do anel são hibridizados, tem hibridização sp2. E isso permite a deslocalização. Aqui mais ao canto direito da nossa tela está o mapa de potencial eletrostático do cátion tropílio. E agora vamos analisar com detalhes quantos orbitais tem cada base conjugada. Então, o carbânio ciclopentadienila tem 5 orbitais p em ambos os lados do plano do anel, né? E tem 6 elétrons pi deslocalizados. Enquanto que o cátion tropílio, ele tem 7 orbitais p sobrepostos em ambos os lados do anel e tem 6 elétrons pi deslocalizados. Nós sabemos que o pKa do ciclopentadieno é 15. Aqui está o mapa de potencial eletrostático do carbânio ciclopentadienila, né, que é aromático, e veja como ele é mais estável do que este mapa que está aqui do cátion tropílio abaixo. Então, por isso, o pKa do cicloheptatrieno, ele é maior que 15. É maior do que o pKa do ciclopentadieno. A questão 8 de Bruce eu vou deixar para vocês responderem. Ela pede: desenhe setas para mostrar o movimento dos elétrons indo de uma estrutura de ressonância para a seguinte, no ânion ciclopentadienila e no pirrol. O pirrol, né, nós demonstramos aqui quando estávamos falando das substâncias heterocíclicas aromáticas. Então, a gente demonstrou o movimento dos elétrons no pirrol. Então, respondam e depois voltem aqui para conferir as respostas, que são estas que acabaram de aparecer aqui na tela. Na questão 8, Bruce nos pede para responder quantos átomos do anel partilham a carga negativa no ânion ciclopentadienila e no pirrol. Então, para isso que precisamos analisar o híbrido de ressonância. No carbânio ciclopentadienila, nós temos os 5 átomos de carbono partilhando a carga negativa, tá? Isso também pode ser visualizado no mapa de potencial eletrostático.
Então, temos 5 átomos de carbono no carbânio ciclopentadienila partilhando a carga negativa. Vamos analisar agora o pirrol. O híbrido de ressonância do pirrol mostra aqui 4 carbonos, 4 átomos de carbono partilhando a carga negativa, que pode ser visto também no mapa de potencial eletrostático do pirrol. Ok? Respondemos. Outra consequência química da aromaticidade é o comportamento do brometo de cicloheptatrienila. Esse composto é um composto sintético, tá? Que quando ele foi sintetizado, se esperava, certo? Um outro comportamento dele. Por quê? Porque ele é um aleto de alquila. E os aletos de alquila, eles tendem a ser substâncias covalentes, né? Relativamente apolares. Eles são solúveis em solventes apolares e insolúveis em água. Aí o que é que a gente encontra com o brometo de cicloheptatrienila? Que na forma ionizada ele é solúvel. Então vamos entender o porquê isso acontece. Na forma ionizada, o cátion que é formado, que é o cátion cicloheptatrienila, ele passa a ser aromático. Tá? Por quê? Porque ele é cíclico, é planar, e todos os átomos do anel são hibridizados sp2. Ele também tem 3 pares de elétrons π deslocalizados. E o que é que a gente já falou sobre substância aromática? Elas são substâncias estáveis. E a estabilidade associada ao cátion faz com que esse aleto de alquila exista na forma iônica. Ok? Então, aqui abaixo nós temos os contribuintes de ressonância do cátion, cicloheptatrienila. Aqui à nossa direita nós temos o híbrido de ressonância. E para sintetizar o que falamos sobre o brometo de cicloheptatrienila, ele é solúvel em água e a estabilidade do cátion aromático faz com que o aleto de alquila exista na forma iônica. Enfim, chegamos ao último subtópico da nossa videoaula, antiaromaticidade. À nossa direita, vemos aqui o ânion ciclopropenila, o ciclobutadieno e o cátion ciclopentadienila, que são exemplos de moléculas antiaromáticas. Para que uma substância seja classificada como antiaromática, ela deve atender à primeira regra de aromaticidade e não atender à segunda regra de aromaticidade. E para isto, precisamos, saber o que é aromaticidade. Calma, Lucy. Só mais uma vez comigo. E vai ser rápido, Lucy. A primeira regra de aromaticidade é que deve ter uma nuvem cíclica ininterrupta de elétrons π. A segunda regra é que deve ter um número ímpar de pares de elétrons. Então, a substância antiaromática, ela desobedece à segunda regra. Então, podem observar aqui nas moléculas que todas 3 têm número par de elétrons, tá? Número par de pares de elétrons. E as substâncias antiaromáticas, elas são altamente instáveis. As estabilidades relativas dos compostos, aromáticos, antiaromáticos e as substâncias cíclicas com elétrons localizados, ela cresce na direção desta seta azul. Então, uma substância aromática como o benzeno, ela tem uma estabilidade relativa maior do que o ciclopentadieno, que é uma substância cíclica com elétrons localizados. Já o ciclopentadieno tem uma estabilidade relativa maior do que o ânion ciclopropenila, que é uma substância antiaromática. Em tecnologia de matérias-primas sintéticas,
precisa se conhecer sobre as características químicas das moléculas, que é o que acabamos de fazer, e também precisamos do entendimento, né, de como as reações químicas acontecem. Para isso, nós usamos a síntese orgânica para produzir os nossos insumos. A síntese orgânica é o campo da química orgânica responsável pela construção de moléculas orgânicas através de processos químicos. De mão desses conhecimentos, nós podemos planejar a síntese. São exemplos de matérias-primas sintéticas a cânfora, o paracetamol, que comercialmente é muito conhecido como Tilenol, o ácido acetil salicílico, que é o AS, que há mais de 100 anos, né, conhecemos um dos seus produtos comerciais, que é a aspirina, o naftaleno, que é uma substância aromática, e o naftaleno comercialmente ele é conhecido como naftalina, usado como antimofo nos armários. Por aqui eu me despeço e agradeço a atenção de todos. E meu agradecimento em especial vai para a Universidade Estadual da Paraíba, né, por permitir meu afastamento para capacitação, também a CAPES e ao CNPq e a todas as universidades que fazem parte do programa DITM, ao UFPB, ao UFRN, ao UFC e ao UFRPE. Então, fiquem com Deus e até a próxima.